Nós temos percebido, nesses domingos, participamos, a igreja, ela reservou para nós textos bíblicos referentes às narrativas das parábolas de Jesus, a forma como Jesus procura explicar, exortar, orientar aqueles que o ouviam, de forma edificante, através dessas palavras, que tem um ensinamento, uma sabedoria subjacente, e que nos ajuda, na nossa realidade atual, a conduzir o nosso caminhar de fé, sempre atual. A gente sabe muito bem a palavra de Jesus. Com essas comparações ou parábolas que acabamos de ouvir sobre o reino de Deus, de uma certa forma, através da específica parábola do joio e do trigo, nós podemos entender, compreender aqui o que nos apresenta Cristo, a situação da igreja inserida na história ao longo dos tempos. São parábolas referentes à natureza, à missão, o destino da igreja. A igreja que somos nós, batizados, comunidade convocada por Jesus. O grão de mostarda, por exemplo, que a gente já conhece bem esta parábola, fala do crescimento de Deus sobre a terra. Parece imperceptível. Parece que a presença da igreja não diz muita coisa na sociedade, mas sim, vai sendo a igreja está irrigada pela palavra de Deus, o testemunho de tantos grandes homens e mulheres ao longo da história da igreja, homens e mulheres que doam suas vidas pelo reino, nem são conhecidos, pessoas dedicadas, empenhadas em trabalhar pela evangelização e missão em cada comunidade, mais simples que seja, mas não menos importante aos olhos do Senhor. Pessoas que realmente estão ali com muita dedicação, muito empenho, servindo o reino de Deus. É a semente de mostarda. Parece imperceptível, mas cresce, se torna um grande arbusto, como diz a narrativa da parábola, capaz de alinhar os pássaros. Então, nossas comunidades que compõem as paróquias, aqui a paróquia Santa Teresinha e Santa Anésia, a comunidade de São Cristóvão, são sementes de mostarda, que tem muito valor, que tem muita importância no trabalho evangelizador, cooperando com o pastor próprio, o pároco, Padre Gaspar aqui no caso, trabalhando juntos, cada um com seu dom e talento na construção do reino de Deus. Então não desanimemos, se às vezes as coisas estão um pouco difíceis, parece que o reino de Deus a gente não consegue perceber muito, a ação do Espírito está trabalhando nos corações, na vida das pessoas, cada visita, encontro, momentos de formação, essa presença consoladora em nome da igreja de cada um de nós, numa pastoral, num movimento, visitando os enfermos, fazendo círculos bíblicos, encontros, é a ação do Espírito Santo, que humanamente falando parece que não está dando resultado, está sim, é a obra do Senhor, não é nossa, é o Senhor que vai agindo, realizando e transformando a nossa caminhada, se permitirmos. Então, um grão de mostarda para não nos esquecer que não depende da força, da capacidade humana, da lógica humana, mas é obra de Deus. A do fermento também tem esse sentido. É um crescimento diferente do mundo, está ali a ação de Deus, que o fermento parece que se dilui, no meio da massa. Onde está o fermento? Mas ele sabe que existe, porque sem o fermento a massa não cresce. Então a nossa igreja cresce é porque Deus está agindo na ação do Espírito, na vida, na caminhada de cada um de nós, a intensidade da graça de Deus, que se faltar, não se desenvolve. Uma comunidade que não acolhe a graça de Deus, não tem a força transformadora do Senhor. Então, nós devemos acolher o fermento por excelência, que é a força do Espírito Santo, age no nosso interior, na vida de cada um de nós, na nossa igreja,
com suas lutas, desafios, preocupações que às vezes nós nos questionamos que estamos aí, conhecendo certos embates internos da igreja. Como que isso será conduzido tudo isso? Lembremos, o Senhor prometeu a assistência do Espírito Santo. O Senhor prometeu. Ele disse, claro, eu vos enviarei o Espírito Santo para o E falando para os apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita, vamos confiar. E a parábola do joio e do trigo que foi mencionada no Evangelho proclamado? Vem explicar um questionamento que até hoje, às vezes, nós temos dentro da igreja. Certas situações, problemas, a presença do mal, querendo desvirtuar a missão da igreja. Como explicar tudo isso? Por que Deus não intervém? Por que o Senhor não separa logo o joio do trigo, as ovelhas dos cabritos, etc.? Somos impacientes, queremos que as coisas se resolvam do nosso jeito, pior ainda, nos nossos julgamentos, distinguimos quem é bom, quem não é, quem somos nós. A nossa realidade pecadora, frágil, limitada. O joio do trigo é o campo, o mundo, a realidade da igreja. Essa questão do problema do bem e do mal na sociedade e na igreja, no passado, heresias foram surgindo na tentativa de querer de constituir uma igreja só de eleitos, de puros, de dignos, de imaculados. E somos humanos, frágeis, contando com a misericórdia de Deus. Apontar o dedo para o outro, como se fôssemos mais dignos do que aquele que nós apontamos, demonstra o quanto estamos distantes do caminho do Senhor. Porque carregamos nossas fraquezas, nossas limitações, nossos pecados, nossas misérias, pastores e fiéis, buscando o caminho de purificação, de transformação. Todos nós, sem exceção, caminhamos nessa luta, reconhecendo nossos erros, nossas fragilidades. No passado, bem distante, existia uma seita, um grupo herético chamado Donatistas, que pensavam que a igreja vai ser um jardim fechado, de puros imaculados e outros indignos. Ao ponto de dizer, o ministro que pecador, o seu ministério é prejudicado e as suas funções também inválidas. E isso a igreja condenou, porque na nossa realidade humana Deus não escolheu ministros, anjos, nem nos chamou para participar da igreja já puros e imaculados. Estamos caminhando na conversão. Santo Agostinho combateu esse pensamento com base no que nos apresenta hoje o Evangelho. O joio e o trigo crescem juntos. Por quê? Eles não perceberam quando estava crescendo o joio e o trigo que era joio. Por quê? Porque o joio e o trigo são muito parecidos. O joio imita o trigo. E só se percebe que é joio quando desponta os frutos. São aquelas espigas sem nada, oca, vazia. O joio tenta enganar. Então dentro da igreja existem aqueles vazios, que não produzem frutos, que estão ali para criar obstáculos no crescimento. Mas a paciência e a misericórdia de Deus é grande. E o ensinamento que nós podemos tirar dessa reflexão é: somos chamados pelo Senhor para produzir frutos, ser trigo. Vamos aproveitar o momento da graça e não perder tempo, porque haverá o tempo da colheita, vai chegar. E aí nos apresentaremos o Senhor de mãos vazias, sem produzir frutos, ou frutos de perseverança, de empenho, fidelidade, de caminho de conversão. O
como vamos nos apresentar diante do Senhor. Santo Agostinho, para falar dessa realidade da igreja santa e pecadora, dizia: quantas ovelhas que estão fora da igreja e quantos lobos que estão dentro, discípulos de Satanás, causando divisão, discórdia, dividindo e criando obstáculos para a construção do reino de Deus. Mas não precisamos ser discípulos de Satanás. Somos discípulos e discípulas de Cristo, queremos ser. E como a gente percebe, demonstramos isso? Na conversão, reavaliando nossas atitudes e procedimentos, para que os frutos possam ser perceptíveis através da graça de Deus agindo na nossa vida. E não podemos ser simplórios, achar que o mundo se divide em bons e maus, simplesmente, não é assim. Às vezes temos atitudes de pessoas que realmente estão empenhadas no caminho do Evangelho. Por vezes caímos, tropeçamos e não seguimos o caminho de luz, mas de trevas. A gente precisa caminhar na conversão. Nós somos pecadores que buscam a conversão. Não somos uma casta de pessoas já eleitas e salvas pelos méritos. É só a graça de Deus mesmo. E tenhamos muito cuidado com nossos julgamentos precipitados em relação a isso. A achar que temos mais méritos e somos mais dignos de pertencer à igreja do que os outros. Quem somos nós para dizer isso? Porque a igreja aqui é o espaço onde somos chamados a crescer, a nos converter. E Deus pede a cada um de nós que o imitemos na paciência dele. Deus é paciente conosco. Já pensou se Deus agisse com a mesma rigor que nós temos com as pessoas, com os outros? Lembremos-nos que de Jesus: com a mesma medida que vocês medirdes, serão medidos. Vocês gostariam de ser medidos pelo rigor em que avalia, critica o outro? Então, quando a gente for criticar com muito rigor, impaciência e até a tentação de não dar oportunidade, lembremos-nos que Deus, o Senhor da misericórdia e compaixão, está vendo esse nosso gesto. A misericórdia triunfa sobre o sacrifício. No Pai Nosso, que rezamos praticamente todos os dias, o que dizemos ao Senhor? Pai, perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Está no condicional. Deus vai me perdoar se eu também perdoar. E às vezes nos esquecemos disso. Mas é tão difícil. Realmente, às vezes, temperamento, jeito de ser, nós guardamos mais, mágoas, ressentimentos, mas libertemos-nos desse veneno que nós mesmos, deliberadamente ingerimos, o veneno da mágoa, do orgulho, o veneno da revolta, o veneno da vingança, que prejudica mais a nós mesmos. Então a igreja tem que ser espaço para crescimento, e só cresce quem precisa. Estamos crescendo, amadurecendo na fé, buscando a conversão e mudança de vida. A paciência de Deus nos ensina muita coisa. A igreja não é lugar para as pessoas precipitadas e impacientes. Nós, às vezes, somos assim, pacientes, queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, e temos a tentação de pedir que Deus resolva logo, que desça o castigo do céu sobre os maus, como se tivéssemos a dizer para o Senhor: eu sou bom, os outros que são ruins. Nós também temos nossas lutas, temos as sombras do pecado, à luz da graça de Deus. Até o último respiro nosso, é tempo de conversão e de mudança de vida.
Lembremos o que disse Jesus para os filhos de Boanerges, quando estavam numa comunidade e não aceitaram bem Jesus. Senhor, permita que desça fogo do céu, raio, para destruir essa gente. E Jesus repreendeu. Eles aprenderam que não é assim. A pedagogia de Deus é paciência, misericórdia, mas não abusemos da paciência de Deus. Não pensemos que estamos absolutamente seguros da qualidade de nossa vida cristã. A salvação é uma graça do Senhor. Devemos continuar lutando sempre e não nos considerar prontos. Estou salvo. A salvação é dom de Deus. Esperamos que Ele nos conceda pela graça dEle. E de modo que no Evangelho que acabamos de ouvir, essa parábola, o apelo é muito forte, contundente. Sejamos humildes, misericordiosos, reconheçamos que com nossas negligências somos como joio, preguiçosos, tendendo ao desânimo, sem confiança, cometendo delitos, males contra o próximo, precipitados. Mas que Deus quer que nos tornemos trigo, paciência, compaixão, misericórdia, perseverança, fidelidade, confiança no amor dele que restaura nossas forças, o amor de Deus que transforma nosso proceder, se realmente correspondemos ao amor dele. O bem e o mal ainda estão no mundo. A pedagogia de Deus não quer que ninguém se perca. Só se perde quem quiser. Enquanto tiver uma oportunidade, Deus nos dá essa chance. Agarremo-nos a ela com toda a força, toda a coragem, confiando no amor de Deus, para nos tornar o bom trigo do Senhor, ser dignos de participar do seu reino definitivo, o céu. Assim fez São Cristóvão, que na sua história procurou, serviu tantos mestres, mas queria o maior de todos, e encontrou em Jesus, que caminhou, empenhou-se em servir, na fidelidade. Façamos o mesmo, sem desanimar. Tornemo-nos bom trigo do Senhor, produzindo os frutos que o Espírito Santo suscita em nossos corações. Amém. Amém.